Pronto, boa noite! Boa noite para quem já está aí conectado, viu? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos começar já o culto de hoje, tá? Carlos, pode vir sentar aqui, minha filha. Boa noite para todos. Vamos cantar um pouquinho. Pode ir, meu filho. Agora Boa noite! só o volume. Não, ele deve estar baixando. Nossa, que gritou. Pronto. Ok, amor. Não tem ninguém vendo. Quando o pessoal for chegando aqui, eu vou cumprimentando a turma, tá? Tá pronto. Não, tem alguém? Quem que tá aí? Meu papai. Pareceu uma mãe, mamãe está. Mas a Angélica está assistindo. Agora a Clara Carlos também. Boa noite, meus irmãos. Daqui a pouquinho só estamos esperando o pessoal ir se conectando para a gente poder começar o culto de hoje, tá bom? Boa noite, Valdir. Boa noite, Roseli. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Tem mais alguns aí que a gente vai cumprimentando na medida que formos cantando, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Mirtes. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Bom ter você aqui sempre, viu? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Boa noite, Sandra. Através da graça que encontrei em ti. Bem-vinda, Sandra. Boa noite, minha irmã. Senhor, eis-me aqui. Boa noite, Dona Zilda. Vem transformar Dona Dulce. meu ser. Boa noite, seu Nilson. Através da graça que encontrei. Odair. Salete. Boa noite, sejam bem-vindos, viu? Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Senhor, descobri. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Boa noite, Vânia. Boa noite, Júlia. Isa. Presbítero Nilson. E também, né? Boa noite. Poder do teu amor. Ângela, presbítero Osmar, Diego, boa noite, Kátia, Paulinho, boa noite. Levantarei, como águia voarei, no dedo do teu amor. Pra face, hei de ver o meu Senhor, e conhecer o amor que reinará, enfim. Vem, transforma-me pra fazer o teu. Boa noite, Marildes Rubens. Bem-vindo, família. Deus abençoe vocês, minha irmã. O poder do teu amor. Onde você está, Marildes? Escreve aí para eu saber. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Boa noite, Marcelo e a sua digníssima esposa. Sejam bem-vindos. Espero em ti, minhas forças se renovam.
noite. Bem-vinda, minha irmã. O poder do teu amor. E me levantarei, como águia voarei, no poder do teu amor. Muito bem, meus irmãos, são no meu relógio 7h05. Nós vamos fazer uma oração, já dando início. E aí depois que nós orarmos, vamos cantar mais 2 cânticos, viu? Nesse momento vamos buscar a Deus, pedir a sua bênção sobre o culto que nós realizamos aqui, nossa casa, extensivo ao lar de cada um de vocês que se conectam conosco. Vamos falar com Deus. Lisbeth, boa noite, minha irmã. Deus a abençoe. Seja muito bem-vinda, viu? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu e por mais uma oportunidade, Senhor Deus, para te prestar culto em família. O Senhor sabe, ó Deus, quantos e quais pessoas têm sido alcançados pelo poder da Tua palavra, experimentando alguma mudança, alguma transformação na sua vida. Eu sou grato a Deus porque o Senhor tem nos ajudado, nos mantido em pé, em detrimento desta fase complicada, ó Deus, pela qual nós estamos atravessando. O Senhor sabe, ó Deus, que o nosso desejo é muito grande de estar reunidos com os Teus servos na igreja. E ali podermos nos abraçar, podermos nos alegrar, ó Deus, como família da fé que nós somos. Mas ao Senhor permitiu, ó Deus, que nós passássemos por estes momentos complicados de confinamento, este período agora de quarentena em que nós estamos impedidos de viver uma vida normal, aquela rotina com a qual nós vínhamos lidando antes de surgir este Covid-19. Senhor, obrigado, porque em detrimento de tudo isto, o Senhor é conosco. O Senhor está aqui, o Senhor está na casa de cada servo Teu, de cada família que cultua o Teu nome, que busca a Tua face. Abençoa, Senhor Deus, cada coração. Edifica-nos para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos por cada ato deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Silas. Boa noite, presbítero Nilson. Boa noite, Frester. Boa noite, Eliana. Deus abençoe a todos vocês que chegaram enquanto eu estava orando, viu? Vamos lá, vamos em frente. Deus da aliança, Deus que não é homem para mentir. Só peço perdão pela emoção. Acabei de saber uma notícia meio triste. Perdi uma amiga de trabalho. E eu acabei de saber agora. E a emoção deles toma mais conta. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim,
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Não pode fazer o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus da aliança. Marildes está em Rio Pardo de Minas. Fernando, seja bem-vindo, Fernando, lá do Rio Grande do Sul. Sandra, fique firme, minha irmã Márcia. Nosso Deus está no controle de tudo, é verdade. Amém, minha irmã. Pastor, meu pai e minha mãe estão assistindo lá em Botucatu, seu Benedito e Dona Lourdes. Então, boa noite ao casal querido. Deus abençoe. Vita, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, minha irmã. Elaine, boa noite. Lisbeth, força, Márcia. Deus esteja com você neste momento. Que Deus esteja com esta família enlutada. Muito obrigado, Lisbeth. Vamos para mais um cântico, meus irmãos. Vamos lá. Senhor, vem restaurar nossa nação, vem restaurar nossa vida, vem derramar a tua bênção. Senhor, vem restaurar nossa nação. Senhor, vem derramar a tua bênção, que ao invés da idolatria possam te buscar. Senhor, essa gente vem transformar. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. E que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Povo que invoca o teu nome, levanta nessa hora um clamor. Queremos ver de perto esse nosso país, desejamos ver esse povo feliz.
Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. E que todos venham te buscar, e que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. E que todos venham te buscar, e que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. E que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Muito bem, boa noite, Noel e Elaine. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Nós vamos fazer mais uma oração. O que você precisa? Daqui, minha filha. Obrigado. Nós vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, agora. E vamos seguir. Logo em seguida, nós preparem aí o seu hinário, o novo cântico. Nós vamos cantar o hino 145, Refúgio Verdadeiro, tá bom? Mas primeiro nós vamos orar. Senhor, até aqui nós caminhamos, falamos contigo num primeiro momento, cantamos hinos, ó Deus, cânticos de louvor ao teu nome. E mais uma vez nos prostramos diante de Ti para agradecer pelos irmãos que já estão conosco, ó Deus, participando deste momento de culto familiar, ó Deus, em que nós, aqui na nossa casa, prestamos a Ti e todos os que se conectam conosco têm a mesma oportunidade, fazendo isto no seu lar, participando de cada momento, ó Deus, ativamente do culto que nós prestamos ao Senhor na noite de hoje. Agradecemos pela rica oportunidade. Rogamos que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os corações que, ó Deus, estão envolvidos agora, ligados pelo mesmo Espírito e voltados para a adoração, para louvor, honra e glória do Teu nome. Rogamos, ó Deus, pela família desta amiga da Márcia. Eu não conheço, não me lembro dela, mas nem é necessário, ó Deus, isto para poder pedir que o Senhor esteja com eles e consolando seus corações, fortalecendo, ó Deus, família. E só o Senhor é que pode mesmo preencher, ó Deus, os espaços que ficam num coração enlutado. Sim. E enxugar as lágrimas daqueles que sofrem pela perda que sofremos. O Senhor console, ó Deus, também a Márcia, que era colega dela, e que, Senhor, lhe dê paz e tranquilidade para participar do culto desta noite aqui, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu pedi, abram aí os seus hinários, por gentileza, no hino 145 do novo cântico. Lolo, você vai fazer um favor pro papai aqui, tá bom? Quando chegar aqui, olha só, presta atenção, tá? Ó, quando chegar aqui, você aperta aqui, ó, que vai para baixo, tá? Tá bom? Escuta, veja aqui, Lolo. Se for além, se passar, você volta com esse daqui para cima, ó. Tá? Tá bom? Mas só quando chegar ali, tá? Tá bom? Refúgio Verdadeiro, 145, irmãos. Seguro estou, não tenho temor, mas guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida só vai estar. No perigo que cercar, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu
receio, mal feito, que procura petinar me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida só vai estar no perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida só vai estar no perigo de cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno susterá. Muito bem, vamos ao versículo da semana, depois a gente vai para o Salmo, reserva aí o Salmo 146, separa na sua Bíblia aí, tá bom? Muito bem, queridos. Essa semana nós memorizamos 1 Coríntios, 13. capítulo 13, versículo 13. Vamos falar juntos? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Se não tiver amor, de nada adianta, de nada se resolve, né? Não adianta sacrifícios, não adiantam aí se abnegar de coisas se a gente não tiver amor e não exercer, não desenvolver o amor, não resolve, né? Deixa eu cumprimentar umas pessoas aqui, amor, tá? Okay. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no próximo texto que nós vamos memorizar, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha, eu quero aproveitar só para cumprimentar rapidamente a Neise, a Vanessa, a Sansa, eu inventei. Muito bem. Ó, a Cida está no norte de Minas, não é? Onde nós fizemos trabalho missionário com o Projeto Andes, não é, Cida? Fala aí. Marta e Elias, boa noite. Lili, minha prima, beijo, prima da Márcia, seja bem-vinda, Lili. Hilda e Egídio, Deus abençoe, boa noite a todos vocês, tá bom? Vamos então ao versículo agora dessa semana. Para essa semana, então, eu vou pedir para a Caris colocar mais uma vez nos comentários o versículo para a gente memorizar, né? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, abram suas Bíblias aí, deixa aí reservado esse versículo. E durante a semana, leia, faça a leitura do capítulo todo, para você entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, porque ele começa o versículo falando por isso, né? Como eu falei de manhã, ele está concluindo, né, uma ideia, algo que ele falou antes, tá? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Sueli e Mateus, desculpa, eu não cumprimentei vocês. Boa noite também, viu? Marcos, avante, Érica, avante, a família, né? Toda, Deus abençoe, viu? Então vamos, 2 Coríntios 4, 16. Sidoquita, beijo, amada. Vamos lá? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Então aí fica pra gente memorizar, estudar essa semana, né, este capítulo
tão belo, tão rico da palavra de Deus. Mesmo que o nosso homem exterior aí esteja debilitado, fragilizado, corrompido, triste, né? O caso do meu agora, mas o nosso homem interior está sempre com aquela chama acesa, né? Então não vamos desanimar, meus amados, vamos seguir firmes, avantes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Muito bem, vamos seguir em frente, meus irmãos. Aqui a gente não adianta, a gente está triste, está alegre, tem que tocar o barco, né? Tem que ter força. Deus é bom. Deus é com a família lá, qual é o nome dela? Lília. Lília era amiga da Márcia que hoje foi para a eternidade. Então, orem pela família, viu, gente? E a Cida, nós nos conhecemos alguns anos atrás, no trabalho missionário lá em São João do Paraíso, norte de Minas. E aí está a Cida com seu esposo, não é, Cida? Prazer ter você com a gente, tá? Meus irmãos, Salmo 146. Eu lerei os versículos ímpares e, por gentileza, vocês queiram ler os versículos pares. Eu escolho o Salmo, já falei, muito fácil de achar, está no meio aí da sua Bíblia. É só abrir lá e leia. Mesmo estando aí na sua casa, leia. Se estiver sozinho, leia. É assim que nós participamos de um culto, viu, gente? Tem que estar interagindo. Mesmo que eu não veja você lendo e orando e cantando, faça isso porque vocês estão diante do Senhor nosso Deus. Então vamos ler Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtornará o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. A teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos cantar mais um cântico, meus irmãos? Segura aqui. Qual é o próximo? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus
como nosso Deus. Muito bem. Camila, filha da Ana Borges, é isso mesmo? Não, essa Camila é outra. Desculpa, Camila. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda, viu? De Pederneiras. De Pederneiras, a Camila, é verdade. Sobrinha da Selma. Eu lembro agora. Agora eu tô lembrado, Camila. Desculpa, viu? Confundi você com a família lá de Santo Amaro, tá bom? Tem uma Borges, lá tem uma família Borges. Mazinha, seja bem-vinda. Dona Edir. Dona Edir? Não, é outra Mazinha essa aqui. Essa não é a Dona Edir. A Mazinha Sten. Você não lembra dela? Essa é a Mazinha Sten. A Dona Edir não entrou hoje, não. Gente, então é o seguinte, olha. Nós vamos agora... Hoje eu estou vendo, nós temos muitos hinos aqui, olha que legal. O hino 150 do Novo Cântico, viu? Abram aí quem tiver, viu? Quem não tiver, aí vai de carona. Vai passando para... Isso, vai passando para abaixo, viu, minha filha? Para baixo. Aqui, ó. Aqui, ó, tá bom? Aqui, ó. Eu vou ir Isso. para baixo. Quando chegar aqui, você já pode subir, ó, descer, tá bom? Ok? Deixa eu ver se eu consigo tocar esse hino, porque eu não me lembro da última vez que eu toquei. Medo, é aqui, vai ser aqui, tá bom, gente? Vamos lá? Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais não deste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, somos inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há tropeços, a segurança de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Muito bem, vamos orar agora, agradecendo a Deus que nos tem sustentado, nos tem dado recursos, meus irmãos, em dias difíceis, para a nossa subsistência e também para prover o que a sua obra necessita, viu? Todo o país está sofrendo uma situação de muita dúvida em termos econômicos. E a igreja está inserida nesse contexto. Nós devemos lembrar que a igreja existe para poder acolher e ajudar ao necessitado também, não é? Então, vamos pedir a Deus esta sensibilidade, que ainda que como instituição, a Igreja Presbiteriana Aliança tem algumas dificuldades nesta época para fazer efetivamente algo, não é? Constantemente, nós podemos fazê-lo sempre como membros do corpo de Cristo que nós somos,
parte da Igreja de Jesus Cristo. Então, ele nos deu o recurso, nos tem dado para manter a sua obra, para acudir ao necessitado, não apenas para a nossa subsistência. Então, nesse sentido, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e vamos também orar pelos nossos irmãos que estão enfermos aí, tanto em nível da nossa igreja, quanto em nível nacional, né? E mundial até. Nossos irmãos missionários estão espalhados pelo mundo afora. Quantos deles estão enfrentando lutas e dificuldades por causa deste problema que se abateu no mundo, não é? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque, ó Deus, o Senhor nos permite ter os recursos necessários para a nossa subsistência. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias são infinitas, e o Senhor não tem deixado faltar sobre a nossa mesa o alimento diário. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor também tem dado recursos à igreja para que os irmãos, através da sua fidelidade, mantenham a sua obra. Deus, seus compromissos inadiáveis, Senhor. Obrigado porque o Senhor também tem dado esta visão para muitos que em condições, Deus, dentro desta realidade difícil pela qual o mundo atravessa, tem continuado permanecido fiéis ao Senhor, tem tido condições, ó Deus, para poder não só prover os recursos para si mesmos, mas também mantendo a tua obra e ao mesmo tempo em que acodem ao necessitado. Senhor, aproveitamos para rogar por estas pessoas que sofrem bem mais do que nós imaginamos, que estão tão perto de nós aqui no Brasil, e, ó Deus, sem emprego, sem, ó Deus, recursos para levar o alimento para os seus lares. Socorre, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Olha, ó Deus bendito, para os irmãos, as famílias que estão conectadas conosco. O Senhor sabe, conhece a realidade de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada coração. Pela tua misericórdia, supra ao nosso Deus. E ajude-os para que mesmo em tempos difíceis consigam manter a sua fidelidade, ó Deus, contribuindo para com a obra e para com aqueles missionários, por exemplo, que longe de nós ou perto, aqui no Brasil, estão dando a vida, estão, ó Deus, entregando a sua história, seu destino, para que o Senhor cumpra, através deles, este maravilhoso ministério de levar a tua palavra até os confins da terra. Olha para os enfermos, ó Deus, da nossa igreja. Temos sido enfáticos em rogar pelo teu servo Nivaldo, Dona Regina, Dona Ruth, Dona Irene, a Neire. Temos rogado pela vida do Beto, da Dona Dirce, seu Bonora, pela vida da Elô. Temos implorado a Deus que o Senhor tenha misericórdia e sustente os nossos amados irmãos na fé. Ajuda-os, ó Deus, para que eles possam permanecer firmes e glorificar o teu nome através da vendo a manifestação da tua graça e do teu favor nas suas vidas. E quero, Senhor Deus, desde já, cumprindo a praxe que nós fazemos em todo o culto neste momento, agradecer-te porque é uma semana diferente para mim. Deus, eu que no dia 29 devo estar alcançando, segundo a tua boa vontade, mais um ano de vida. Minha vida está nas tuas mãos e eu sou muito grato por isto. Uma vida marcada de muitas bênçãos, e eu agradeço pela tua grande e infinita misericórdia que me tem sustentado em cada minuto, em cada segundo, em cada fração de segundo, em todos os momentos. Quanta coisa boa, Senhor, já me aconteceu neste mundo. Ó Senhor, quanta coisa boa tem me acontecido. E quantas ainda vão acontecer, eu não sei. Está nas tuas mãos. Estou feliz e grato e, ó Deus, querendo cada vez mais estar focado e centrado na tua vontade e na tua palavra. Tem misericórdia de mim, perdoa as minhas limitações, perdoa o meu pecado, a minha fragilidade. Ajuda-me, ó Deus, a ser um pastor digno de ocupar, ó Deus, esta posição tão privilegiada. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser um pai responsável, um marido que ame a esposa, ó Deus, com o coração mesmo. Que, ó Deus, cuide da família. Inclusive a Luzia, minha sogra, que aqui conosco está. Que, ó Deus, a minha cabeça, minha mente, meu coração, voltados para ti, Senhor, sirvam também como instrumento para abençoar toda a minha família. A igreja, ó Deus, que é a minha família na fé, e a minha esposa, filhas e minha sogra que aqui estão diante de mim, Senhor. Muito obrigado por mais um ano de vida.
tenha misericórdia de mim, eu peço perdão, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, gente. Guilherme acabou de entrar. Você não acha que está atrasado não, rapaz? Olha aí. Tá bom, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou me retirar daqui para ocupar o meu cantinho ali. Enquanto isso, a Márcia vai conduzir vocês aí em um cântico, tá bom? Então, com licença, meus irmãos. A gente já se vê, viu? Daqui a pouco. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito bem, meus irmãos, eu vou virar aqui a câmera. Só um minuto, gente. Já tá. Estou virando, com licença. Não riam. Não, não é para rir, né? Aqui, estamos acomodados, perfeitamente acomodados. As meninas vão ter lá uma instrução apropriada para elas neste momento, enquanto nós vamos seguir aqui, Luzia, Márcia e eu, nesta parte do culto familiar que nós temos aqui para prestar ao Senhor, tá bom, gente? E eu vou convidar vocês a que, por favor, abram aí as suas Bíblias, já deixem na aberta na Epístola de Tiago. Nós usamos um texto recentemente aqui de Tiago e hoje nós vamos usar outro na mesma carta, na mesma epístola, tá bom? Ok? Vou dar uma ajustadinha aqui. Isso. O texto que nós vamos ler está em Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21, tá bom? Então abra aí, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. É o texto que nós vamos ler. Mas antes de ler ainda o texto, eu gosto de dizer o seguinte na minha introdução aqui. Com licença. Eu creio, meus irmãos, que a maioria de nós jamais teve a oportunidade de estudar a palavra de Deus como nesses dias aí que nós estamos tendo de confinamento social, não é? Certamente, quando nós vamos à igreja, nós podemos até estar ávidos por ser alimentados espiritualmente, ter aquele grande desejo de ir à igreja para ouvir uma mensagem, para receber o alimento para a alma. Eu disse podemos, por quê? Porque há muitas outras razões que podem levar alguém a desejar se encontrar com os demais irmãos nos horários de reuniões que se realiza na igreja ou se realizam. Certamente,
os que buscam um rico aprendizado, nunca serão desprezados por Deus, porque Ele sempre atende àqueles que estão legitimamente interessados na sua palavra. Agora, nesta fase, cerceados do ajuntamento solene por algum tempo, nós não sabemos até quando ainda, e diante da nossa necessidade de alimento espiritual, agora nós encontramos tempo, mais tempo do que havia antes, para nos aplicarmos mais ao conhecimento de Deus revelado na sua santa palavra. Ao mesmo tempo que permanecemos diante de um grande desafio, que é agir de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. São duas coisas diferentes. Somos privilegiados, temos maior tempo agora para nos dedicarmos à leitura e ao estudo da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo temos um desafio. Porque conhecer a palavra de Deus não diz respeito apenas ao conhecimento intelectual, mas de acordo com o texto, e a Bíblia é muito clara em mostrar que quem conhece mesmo a palavra de Deus se esmera em praticá-la. Então, este é o objetivo, ou pelo menos parte, porque o texto vai mais adiante, ainda tratar disto, eu me limitei a falar do versículo 19 ao versículo 21. No outro momento a gente pode seguir nos versículos que vêm logo após, tá bom? Então o objetivo nosso na noite de hoje é avaliar a relação que existe entre a teoria e a prática das Santas Escrituras na nossa vida. Então, sendo assim, vamos examinar o assunto à luz do texto que eu mencionei. Vamos ler lá, Tiago 1, 19 a 21 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e bom Pai, até aqui nós caminhamos, Senhor Deus, com os cânticos, com orações, com o texto bíblico para nossa edificação, e nesse momento nós paramos para ler a Tua palavra e sermos edificados através dela. Tem misericórdia de nós, fala-nos, ó Deus, transforma a nossa vida, faz-nos melhores do que nós somos. Cada dia, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, viu, gente? Hoje são 2 pontos que se desdobram em vários outros detalhes aí que vocês vão poder acompanhar, começando por aqui. O caráter insubstituível da palavra de Deus. Considerando os vários segmentos religiosos que vão surgindo cada vez mais, e a ênfase que muitos deles dão às experiências particulares, experiências que as pessoas têm com Deus, sofre-se o sério risco de sobrepor muitas coisas à palavra de Deus, utilizando essas experiências pessoais como uma fonte de fortalecimento de fé e como base onde se tem fundamentado a própria vida. Entretanto, por mais espetaculares que sejam essas experiências, em nada elas substituem a palavra de Deus. Diante dessa realidade, é indispensável que nós recordemos algumas características da palavra de Deus. Diferente das experiências particulares que são subjetivas, a palavra de Deus em si mesma vamos ver lá, em primeiro lugar, vamos consultar um texto que já foi lido aqui, inclusive, que está em 2 Timóteo 3,16. Somente a palavra de Deus, e aí vocês já podem, abrindo a Bíblia, Novo Testamento, antes de Tiago, que é o texto que nós abrimos aqui, antes de Hebreus, antes de Judas, e aí então você vai chegar a Tito e então Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Vamos ouvir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura Paulo coloca primeiro, inspirada por Deus. Prestem atenção nisto.
As experiências particulares não são de inspiração divina. Quando o texto diz, quando Paulo diz toda a escritura é inspirada por Deus, isto leva a dizer que Deus, as palavras que nelas estão contidas foram inspiradas. A palavra talvez melhor ali fosse expiradas por Deus, vieram. A ideia no original é que veio de dentro para fora. Deus expirou, colocou para fora, revelou a sua vontade e inspirou os homens, os autores bíblicos, a registrar estas revelações. Então, qualquer experiência particular e pessoal, como eu disse, é subjetiva. Não estou questionando a sua legitimidade. Estou dizendo que ela é subjetiva porque somente a pessoa que a teve sabe o grau e a intensidade da experiência que ela passou. Então, meus irmãos, é preciso ter cuidado. Porque quando alguém vive algo diferente na vida e entende que aquilo foi a ação de Deus, uma ação maravilhosa, miraculosa, etc., é preciso ficar vigilante. Porque não há nada de tão extraordinário no mundo que tenha mais poder do que a palavra de Deus. Não há nada, 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 nada. Ainda que um parente meu tenha morrido e Deus vá lá e ressuscite, isto ainda não será maior do que as riquezas, as pérolas que brotam, que emanam da palavra de Deus, que contém vida e é capaz de transformar a pessoa. Então, ela é inspirada por Deus, somente a palavra de Deus é revelada, né? Ou é revelação de Deus. Vamos ver ainda lá o Salmo 3, Salmo 19, versículo 7. O que é que está dizendo lá? Lá nós temos a revelação geral de Deus no primeiro momento, céus proclamam a glória de Deus, e num segundo momento, a partir deste versículo 7, então o salmista vai abordar sobre a revelação especial que é a palavra de Deus. Ouçamos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel, está falando da sua palavra e dá sabedoria aos simples. Então, melhor do que o meu testemunho, melhor do que o testemunho de A, B ou C na nossa geração, é o testemunho que Deus mesmo dá de si mesmo na Bíblia. Usando homens no passado, usando mulheres, usando a sua igreja para manifestar a grandiosidade do seu poder, da sua majestade, enfim, tudo aquilo que é inerente à pessoa de Deus. A palavra de Deus ainda mais, digo mais, não é? A palavra de Deus é também inerrante. Eu posso me equivocar fazendo um julgamento de alguma experiência que eu tenha tido pessoal. Eu posso me equivocar. Mas a palavra de Deus não se equivoca. Eu posso me equivocar dizendo para determinada pessoa o que eu penso que Deus quer que ela faça. Eu posso me equivocar, mas a palavra de Deus não erra. Ela é inerrante, ela não falha, é infalível. Tudo que a palavra de Deus já prometeu, tudo que Deus prometeu na sua palavra, já aconteceu, tem acontecido e ainda ocorrerá, porque a palavra de Deus é infalível. E ela também é acultural. Então não tem aquela ideia que muita gente coloca, às vezes, de aqui, lá os judeus, ou nós aqui brasileiros, ou lá os japoneses, fazendo distinção no modo como cada um trata a Escritura. A Escritura de Deus, a palavra de Deus, foi escrita para a humanidade, para a igreja de Deus que está espalhada pelo mundo todo. Brasileiros, portugueses, japoneses, australianos, americanos, não importa. A palavra de Deus foi escrita para a igreja de Deus que está espalhada pelo mundo todo e para todas as épocas. Não há que se pegar a Escritura e adequá-la a determinada cultura ou a determinada época. Ninguém deve fazer isto, porque ela é útil em qualquer época e para qualquer situação. Então ela é acultural. Eu disse primeiro infalível, acultural, na verdade diz que ela é inerrante, infalível, acultural e também atemporal. Já falei disso na medida em que expliquei aqui o acultural, não é? Então ela serviu nos tempos dos patriarcas, era a lei, é o que eles dispunham na época. Ela serviu no tempo dos profetas,
E aí, por boca dos profetas, Deus falando em todo o Velho Testamento. Já no Novo eles tinham o Velho Testamento, a lei e os profetas. E agora, no Novo, Deus vai usar os apóstolos e alguns que não faziam parte do colegiado apostólico para escrever o texto que nós temos nas mãos. Claro que para se chegar à conclusão de que estes 36 livros da Bíblia são revelação de Deus, são inspiração do Espírito, inerrantes e infalíveis, isso tudo para chegar a essa conclusão passou-se por muitos crivos, pelo crivo da credibilidade do Velho Testamento, pessoas que participaram da história, que não apenas foram autores, como também pelo crivo de vários concílios da igreja ao longo dos anos. Mas não é o nosso assunto aqui. Nós não estamos para defender a inerrância e infalibilidade da palavra de Deus, não é o objetivo. Senão nós íamos ter que prolongar bem mais esta reflexão. Muito bem. Embora nós tenhamos as nossas próprias preferências em termos de leitura, a nossa vida, quando eu falo em termos de leitura, eu não estou falando necessariamente da Bíblia, viu? Alguém pode gostar e preferir ler um romance, um livro de ficção, outra coisa qualquer. Mas a nossa vida não depende de um livro de romance, de ficção, não depende dos entretenimentos, das coisas que surgem para nos entreter. Não. Nossa vida depende das instruções que emanam da palavra de Deus. É o que está lá no texto que a Márcia começou a ler. 2 Timóteo 3, ela leu o 16 e agora eu peço que leia o 17. 2 Timóteo 3, 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, e a finalidade vem no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado para tudo, para toda boa obra. Então, nada, nenhuma outra fonte de aprendizado ou mesmo aquelas experiências particulares, extraordinárias, podem substituir a palavra de Deus. Nada absolutamente. Além disso, qualquer pessoa pode ser diplomada em termos de conhecimentos gerais, ou mesmo da própria Bíblia. Pode ser um teólogo, pode ser um mestre, pode ser um doutor. Mas a única utilidade deste conhecimento desprovido de prática a utilidade que terá isto é de responsabilizar e condenar ainda mais aquele que manipula ou manuseia a Escritura e se equivoca na ética que deveria seguir a teoria. Então, se fosse uma posição neutra, seria até menos mal, não é? Mas a própria Escritura diz que aquele que conhece mais, então obviamente tem que produzir mais. Dele mais é cobrado. Quanto mais se sabe, quanto mais se conhece da Bíblia, mais deve-se demonstrar pela atitude, pela prática, o que é viver a palavra de Deus, não é? Muito bem. Isso nos leva ao segundo ponto. Eu chamo aqui de características do leitor. As suas características, as minhas características, as características daqueles para quem Tiago escreveu. O que se espera dos que se aplicam a conhecer a palavra de Deus? Tiago nos dá alguns indicativos. Vamos ver lá quais são. Ele começa dizendo assim, no versículo 19, não é? Todo homem, pois, seja, observe, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. É simples saber o que Tiago está dizendo. Fechar os lábios e abrir os ouvidos e o coração. Não basta ouvir aqui, é preciso ouvir com o coração, apreender, assimilar, guardar, como o salmista diz, guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então vai além do conhecimento acadêmico, vai além dos textos decorados. Mas ele não para por aí. Tiago diz, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar.
Meus irmãos, não está em questão aqui anular-se e não se expressar. Mas o que está em questão no texto? Falar com sabedoria. Vejam, nós temos aqui 2 textos, eu vou abrir um deles e a Márcia abrirá o outro, por favor. Um está em Provérbios 17, 28 e o outro é em Provérbios 10, 19. Eu vou ler Provérbios 17, 28. Que diz o seguinte, olha... Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Vamos lá de novo. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Às vezes, o silêncio demonstra sabedoria, não é? Muitas vezes. Agora, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que modera os lábios é prudente. Então, Tiago nos mostra um caminho, o caminho do caráter daquele que ouve a palavra de Deus, aquele que se aplica a estudar, a conhecer a Escritura. O caráter dele é, primeiro, tem que ser uma pessoa pronta para ouvir, Tiago está dizendo. Não é fácil, é muito mais fácil falar muito e ouvir pouco. Às vezes nós até ouvimos, mas com esses ouvidos, não com o coração, não a ponto de guardar no coração a palavra de Deus. Isso não é ouvir. Ele diz mais, pronto para falar, pronto para ouvir, e aqui diz tardio para falar, tardio para se irar, né? Deixa eu ver o termo que eu coloquei, que é tardio mesmo, tardio para falar e também agora tardio para se irar. Vamos ver Provérbios 15, versículo 1. Lê lá, amor, por favor. Há um vínculo aqui entre a fala e a ira que Tiago está fazendo. Então, Provérbios 15, 1, por favor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem não conhece esse texto? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então estão ligadas, não é? Ou estão ligados a ira e uma fala fora de hora, uma fala agressiva, uma fala que imprópria, elas estão ligadas. Então o texto é muito claro em dizer que nós temos que ter sabedoria no sentido de estar sempre prontos para ouvir, termos prudência no falar e sermos tardios para irar. Como é da natureza humana encontrar justificativas para os seus tropeços, para esses momentos de surto que algumas pessoas têm, não seria estranho ver alguém dizendo assim: minha cabeça está cheia de problemas, a fim de justificar a sua ira, seu estado emocional descontrolado. Ou então, é muita pressão para minha cabeça. Ou então, eu não levo desaforo para minha casa. Não. O que eu tenho que dizer, eu digo na hora. Você já deve ter ouvido, não é, colocações dessa natureza e tantas outras, a fim de justificar um comportamento beligerante, um comportamento que é propenso para promover guerra, facção, briga, intriga, uma série de outras coisas. Então, nós precisamos estar atentos, porque o caráter de quem busca conhecimento na palavra de Deus tem que estar alinhado com o que Tiago está colocando aqui de maneira muitíssimo clara. Pronto para ouvir, tardio para falar, sensato no falar e tardio em se irar. Destes destaques que Tiago faz e coloca aqui, ele começa tratando da ira, dizendo assim: a ira não produz a justiça de Deus. A ira é uma das terríveis manifestações do pecado na vida do homem, não é? Lembre-se que por causa da ira, Moisés não entrou na terra prometida. Vocês estão lembrados? Deus disse a Moisés, o povo reclamava, era típico do povo, né? Reclamar, e então não havia água, acabou a água, eles lamentavam. Moisés buscou a Deus, o que eu vou fazer? Esse povo reclama muito. E Deus disse assim: ordena a rocha que produza água. Moisés, com a sua vara, nervoso que estava, então feriu a rocha com a vara. A água fluiu, claro, Deus prometeu que ia fluir, a água fluiu.
mas era para ordenar apenas. Ele estava irado. Moisés, apesar de ser o homem na sua época mais manso do mundo, ele perdeu a paciência naquele momento e isso lhe custou a impossibilidade de entrar na terra prometida. Ele passou o bastão para Josué. Nisso também a gente vê a humildade de Moisés ao acatar a decisão que Deus tomou, não é? Não oferecer qualquer resistência. Ele sabia que havia pecado, então não lamentou a disciplina que estava sendo aplicada, mas aceitou com humildade. Moisés era um grande homem de Deus. Bom, além disto, a ira é um problema para a oração. Nós nos dedicamos a orar, precisamos estar atentos. Vamos ver 1 Timóteo, amor, capítulo 2, versículo 8, por favor. 1 Timóteo 2. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Já ocorreu de você estar irritado, nervoso e na hora de orar você não tem condições emocionais para isto? E você parece que fica engasgado aqui, e aí se tem alguém do seu lado que ora, então a melhor coisa é fazer: fulano, por favor, ore em meu lugar, porque a ira é do ser humano, é uma luta, é preciso enfrentá-la e é preciso vencê-la, porque senão ela vai crescendo, crescendo e crescendo e nós nos tornamos pessoas intragáveis, insuportáveis. Pior do que isto, não há nenhuma possibilidade de um iracundo desenvolver uma comunhão com Deus. Não existe nenhuma, porque Deus é Deus de paz, Deus de amor. Deus é Deus que promove um espírito manso no coração do homem mais brutal deste mundo. Pela força do seu poder, ele é capaz de quebrantar o homem mais duro da história. E ele já fez isso em muitas ocasiões e ainda fará. É assim que a palavra de Deus põe e nós cremos nisto. Agora, a ira, além de prejudicar a nossa oração, ela também favorece a ação do inimigo. Vamos ver em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27, minha esposa vai ler para nós podermos acompanhar aí, tá bom? Como a ira favorece a ação do inimigo. Vamos ver lá. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, irando e deixando o sol se pôr sobre a ira, ocorre o que está acontecendo, o que Paulo censura no versículo seguinte: não deis lugar ao diabo. Cuidado quando você está irado, porque você cria um campo fértil e favorece a ação do inimigo. Ora, você não está buscando conhecimento de Deus na palavra de Deus, então cuidado, procure ser tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar-se. Logo adiante virão as recomendações relativas à Escritura. Uma pessoa iracunda jamais reunirá condições para acolher a palavra de Deus nos moldes que Tiago fala, com mansidão. Não terá. Muito pelo contrário, fará como muitos eu já vi fazendo, usar a Escritura como uma arma para apontar para o pecado do outro. Quando a palavra de Deus está escrita e quando eu a leio, estou lendo para minha edificação. Quando eu leio a palavra de Deus, é claro que no meu ofício, tenho que ler pensando em alimentar o povo, alimentar o rebanho. É um outro fato, é uma outra história, é um outro caso. Mas neste momento, o que nós estamos abordando diz respeito àqueles que usam a Bíblia como instrumento para mostrar o pecado alheio, as falhas alheias. E a Bíblia não foi escrita para esta finalidade. Então, uma pessoa iracunda não reunirá, repito, condições para acolher com mansidão a palavra de Deus. É como um barril de pólvora em movimento, né? Qualquer momento pode explodir. O estupim curto, como alguns falam. Então, esse tipo de pessoa não apenas se torna incapaz de ouvir e receber a Escritura, como também semeia o contrário do que ela produz. Provérbios 29, 22, amor, por favor. Provérbios 29, 22. O que diz lá?
Hoje a Márcia não está aqui do meu ladinho, quando está do meu ladinho ela vai vendo os textos, já vai abrindo. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O iracundo, repete, por favor. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O papel de quem está buscando a palavra de Deus, o papel de quem está buscando conhecimento de Deus é distribuir, é semear amor, semear paz, semear união, semear, meus irmãos, tudo aquilo que tem a ver com os frutos do Espírito Santo que habita nele. Esse é o papel. É impossível uma pessoa iracunda, com a mente sempre para baixo, sempre aborrecida, descontente com tudo, é impossível que seja ele o instrumento para semear coisas boas. Ele vai fazer o que está lá previsto em Provérbios, no texto que nós acabamos de ler aqui. Semeará contendas, semeará uma série de dissabores e então a sua vida não será inútil. Ele será um instrumento de destruição para a vida dos outros, ao passo que aquele que busca na Escritura conhecimento está buscando nela ser instrumento nas mãos de Deus para beneficiar, favorecer, abençoar a vida de todos aqueles com os quais ele se relaciona. Diante deste sério problema, que se instala com facilidade na natureza humana, Tiago continua proferindo a seguinte exortação. Amor, leia versículo 21, por favor. Tiago 1, Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É lindo esse texto, não é? Olha lá. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Qual é o significado disto? Nós estamos diante de um imperativo, de uma ordem, não é? Que todo cristão, o imperativo é que todo cristão se livre de toda impureza moral. Há muitos meios de desenvolver uma impureza moral no nosso contexto, na nossa realidade. A ordem é que todo cristão se livre de toda a maldade que ocupa a mente e o coração. Em primeiro lugar. Segundo, depois que fizer isto, ele precisa substituir a maldade da qual ele se desfez, aquela mente iracunda, aquela mente que maquina o mal, que não leva o desaforo para casa, ele se desfaz dela e deve substituir esta maldade pela palavra, e eu destaco a palavra implantada, ou seja, a semente, a palavra de Deus, alcançou o coração, criou raízes. O que Tiago está dizendo agora? Uma vez que ela foi implantada, agora é preciso precisa receber manutenção como uma planta, tem que ser tratada com perseverança e desenvolver na vida do cristão. Essa a palavra implantada tem relação com plantas mesmo, né? Então, a palavra de Deus foi lançada, ela foi implantada, criou raízes e agora o imperativo é fazer e desenvolvê-la, não é? Acolher com mansidão, não é? Porque ela é poderosa, diz o apóstolo, diz aqui Tiago, poderosa para salvar a vossa alma. Este é o resultado maravilhoso de nós desfazermos de toda a maldade, tirarmos a roupa suja e colocarmos e nos revestirmos da mansidão que consta no texto. Isso tudo associado ao que Tiago diz antes, né? Todo homem, portanto, esteja pronto para ouvir, seja tardio no falar, seja prudente, sensato no falar e tardio em se irar. Então agora, Tiago faz a associação da importância da palavra de Deus em termos de salvar a alma. O sentido de salvar aqui, meus irmãos, vai além da obtenção da vida eterna. Nós poderíamos pensar e aplicar a palavra salvar apenas nesse aspecto escatológico, mas não é isto. É poderosa para salvar a alma também no sentido de fazer do ser humano uma pessoa completa.
no sentido de levar o ser humano a viver uma elevada qualidade de vida. Isso está em perfeita harmonia lá, voltando ao Salmo 19, nós já lemos o versículo 7, mas agora vamos ver também o versículo 11. Podemos repetir o 7 e ler o versículo 11, porque o que Tiago está dizendo aqui, em termos de salvar a alma, tem toda a relação com o que o salmista diz lá no capítulo 19, versículos 7 e 11. Por favor, amor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. O versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Em os guardar, em guardar os preceitos do Senhor, a grande recompensa. Não diz respeito ao que vai acontecer na eternidade apenas. Diz respeito a viver uma vida diferente agora. Outro dia eu estava conversando com um irmãozinho nosso da fé e estávamos falando de frutos do Espírito. Meus irmãos, eu sei que quando o assunto é não manifestar a nossa tendência para ira, para raiva, não é? E tantas outras coisas, não é só isso não. Nós temos um desafio muito grande pela frente, mas calma. Não adianta queremos que um bebê que acabou de nascer saia andando, falando e fazendo uma série de coisas que são naturais do adulto ou da criança que está em desenvolvimento. Então, o que nós temos que fazer? É pela palavra de Deus mesmo que se adquire todas estas coisas. Quanto mais nós lemos, quanto mais vamos à Escritura, quanto mais buscamos a palavra de Deus, melhor vida nós temos. Nós aprendemos e ganhamos força que vem do Senhor para desfazer a maldade que vinha se acumulando no nosso coração e deixamos de ser aquele perdido, aquele que estava debaixo da ira de Deus, para ser um cordeiro à semelhança e à imagem de Jesus, que é o que Isaías diz, como o cordeiro, como ovelha muda, foi levado para o matadouro. Jesus é nosso exemplo até nisto. Porque nós temos alguém que luta por nós. Nós não precisamos deixar vir à tona a nossa ira, nossa raiva. Não precisamos traduzir em palavras o que nós estamos sentindo em determinado momento. É muito melhor se calar, se dominar, orar lá no íntimo e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Ele é justo, então ele se manifestará da melhor maneira possível, porque nós não temos condições de exercer justiça de maneira perfeita. Deus sim, eu disse da melhor maneira possível, não. Deus manifestará a sua justiça de maneira perfeita, completa, plena. Agora, parcial, temporária e, por fim, quando toda essa história terminar, de maneira plena. Chegamos à conclusão, meus irmãos, de alguns pontos que eu quero destacar aqui para a nossa vida, não é? Em primeiro lugar, o evangelho particular, aquele das experiências pessoais, é fácil de se viver. Por que é fácil? Porque ele não confronta o pecador com o pecado. Ele procura insistir em mostrar como Deus é bom e as coisas boas que Deus tem feito na minha vida particular. Então eu quero dar um testemunho ótimo, que eu fale das maravilhas que Deus fez, das grandezas que Deus realiza na minha vida, que eu fale, mas que eu nunca substitua as minhas experiências pela autoridade que há na palavra de Deus, que na verdade, na sua grande parte, o que ela faz é me confrontar com o meu pecado e me levar ao arrependimento e me motivar a uma mudança de vida. Então, viver aquele evangelho particular é muito fácil. Ele não confronta ninguém com o seu pecado. As experiências particulares, via de regra, supervalorizam o ego, o ser humano, e retiram o foco da pessoa de Deus e da sua vontade. É preciso tomar cuidado com as experiências particulares que Deus fez na minha vida. Eu vou contar. É preciso tomar cuidado quando elas focam na minha pessoa, quando elas deveriam promover a honra e a glória de Deus. Então, é preciso estar atento a isto. Independente do que eu penso sobre a Bíblia, é o terceiro ponto já aqui de aplicações, a Bíblia, independente do que eu penso a respeito da palavra de Deus, ela sempre será a revelação especial de Deus aos homens. Quer eu acredite, quer não.
ela não depende da minha fé para ser a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Como Deus é Deus, independente dos que aceitam ou não, dos que creem ou não, dos que temem ou não, de ser pessoas que depositam nele a fé ou pessoas que negam a sua existência, não importa. Deus é Deus, ponto final. Ele existe, mesmo que eu negue isto, ele continuará existindo. Só que aí, para o meu dissabor, né? Porque lá no final eu estarei frente a frente com ele e ele julgará a humanidade pela sua palavra. Pela sua palavra que ele julgará. O outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês. O conhecimento de Deus, o conhecimento da Escritura, na verdade, vai muito além da teoria. Envolve uma observância séria e de compromisso com a verdade. Então não basta eu dizer, conheço a Bíblia, conheço a palavra de Deus, sei vários textos de cor, mas quando eu vou olhar para a minha vida, o que eu sei de cor não muda. O fato de eu ser uma pessoa que ainda tem dificuldades para manifestar os frutos do Espírito Santo. O que há diferente em mim, ou o que há de diferente entre mim e aquele que não teme a Deus? Se não for uma vida que produza os frutos do Espírito Santo, então não há diferença. O meu conhecimento é meramente teórico. E eu posso ainda permanecer perdido quando penso estar salvo pelo poder de Deus. Meus irmãos, a salvação se manifesta por uma vida coerente com a verdade. A salvação se manifesta por uma vida de ampla produção dos frutos do Espírito Santo. Isso é fato. E antes de ir para o último ponto, né, para a nossa meditação, é importante dizer ainda que os receptores desta santa instrução devem ser hábeis para ouvir, prontos para ouvir. Devem ser sábios no falar e devem exercer domínio sobre a sua ira, um temperamento difícil. É preciso ser vigilante. Todo cristão, em último lugar, precisa se desvencilhar de todo tipo de maldade que em muitos casos brota do próprio coração. Eu disse último, mas não é não, gente, desculpa. Tem mais duas observações que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Na medida que eu vou rolando o texto aqui, aí eu passei batido por duas coisas importantes. Somente um espírito humilde está pronto para cultivar a palavra que foi implantada nele. Vamos gravar isto. Somente um espírito humilde estará pronto para cultivar a palavra que foi nele implantada. Todo mundo ouve. E a palavra de Deus entra. Muita gente aplaude, elogia e gosta. Mas poucos cultivam aquilo que ouvem, aquilo que leem, aquilo que conhecem da Escritura. Agora sim, em último lugar, este acolhimento da palavra de Deus transforma uma vida insossa, sem sabor, em algo maravilhoso, de elevada qualidade e desejável de se viver. Um cristão que vive a sua vida afinado, alinhado com a palavra de Deus e com Deus da sua palavra, tem prazer em viver, um prazer legítimo, porque esta vida é que faz sentido. E ele quer perseverar na palavra de Deus porque ele conheceu a verdade, foi livre do pecado, foi alcançado pela salvação e é instrumento de Deus para mostrar ao mundo que não existe vida fora do Evangelho, não existe vida fora de Cristo. A gente vai levando sem Deus, vai levando e amargando uma vida cheia de tropeços, cheia de erros, cheia de situações que nós não gostaríamos de atravessar. Mas a ausência de Deus causa uma vida difícil, uma vida triste, uma vida de desgosto e que no final ainda vai desencadear a condenação eterna. Ao passo que aquele que é humilde, se prostra diante da palavra de Deus, sabe que tem nas mãos verdadeiras pérolas, verdadeiro tesouro. Ele vai se orientar pela Escritura, porque sabe que assim ele viverá melhor agora, viverá melhor amanhã e viverá melhor sempre, para toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude em mais este desafio, meus irmãos, a buscar em Deus este espírito manso e humilde para juntar
conhecimento teórico que eu busco da Escritura com uma vida prática de ampla produção de frutos. Amém. Eu gostaria de cantar com vocês um cântico que está baseado no Salmo 19. Presta o violão para mim, amor, por favor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha, Senhor meu e Deus meu, não é? Vamos lá, eu acho que está no finalzinho do Salmo 19 isso aí, não é? Para mim tem que ser minha aqui, ó. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Vamos encerrando por aqui, meus irmãos. Vamos fazer uma oração final. Depois nós vamos à capela, como a gente tem feito, entoar o tríplice amém, depois que eu impetrar a bênção sobre a igreja, que está aí do outro lado, acompanhando o culto que nós prestamos a Deus aqui na nossa casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós temos a Tua palavra nas nossas mãos, nós temos lido a Tua palavra continuamente. Não o suficiente, Senhor. A gente está sempre aquém do que nós precisamos em termos de conhecimento da Tua Santa Palavra e conhecimento a Teu respeito, que só se obtém através dela. Apesar de nós buscarmos, ó Deus, isto na Escritura, fato é que muitas vezes a velha natureza interrompe, Senhor Deus, o progresso, nosso progresso na fé cristã, nosso progresso na santificação. E nós precisamos estar alertas, porque nós temos uma natureza que não é fácil, não. E muitas vezes ela manifesta sua ira, ela se fecha, nós nos fechamos, ó Deus, um mundo, muitas vezes de raiva, de ira, e, ó Deus, nos tornamos insuportáveis em muitas situações. As nossas orações perdem o seu valor. Há momentos em que, ó Deus, nossa comunhão sofre ranhuras, nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com os irmãos sofre ranhuras dentro da nossa própria casa. Por isso, Senhor Deus, nós sabemos que a ordem está dada e o poder vem do Senhor, de, ó Deus, nos dominarmos, de falar menos, com mais sabedoria, de ouvir de fato, de absorver a Tua palavra e assim experimentar, Senhor Deus, esta salvação a que Tiago se refere. Uma salvação que começa agora, que continua progredindo até o último dia da nossa vida e depois nos acompanhará eternamente na Tua presença, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Há muitas coisas que nos tiram do sério, muitas vezes, mas o Senhor é maior. O Teu Espírito é maior. A força que o Senhor supre é maior. Dá-nos, Senhor Deus, domínio próprio. Ajuda-nos a ter lábios para promover a honra e glória do Teu nome. Nunca para promover divisão, facção entre os nossos familiares, entre as pessoas que estão ligadas a nós pelos laços do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a traduzir em prática aquilo que nós temos aprendido em teoria da Tua palavra, guardando-a no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Eu rogo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tendo misericórdia de nós, nos dando paz, pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, conquistados na cruz. Ele, que vive e reina hoje para todo sempre.
Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar? Amém. 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 Soa tudo muito estranho fazendo aqui no celular, viu, gente? Como sou estranho. Que vontade de voltar logo para a igreja, viu? Orem. Orem. Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle e isso tudo vai passar. Vai chegar uma hora que nós vamos poder nos encontrar de novo e aí nós vamos, inclusive, comungar, não é? Domingo que vem seria domingo de nós comungarmos da ceia do Senhor. Estamos em casa, impedidos no momento de fazer isso, mas Deus providenciará para que nós tenhamos esta oportunidade. Agora é hora de dizer tchau. Pedir a Deus, amor, me empresta o tablet aqui, para eu ver o povo que entrou aí. Alguns, às vezes eu esqueço, né? Não tem jeito. E eu sempre pulo alguém. Tem gente que não aparece. Tem gente que não aparece aqui, não é? Então, ó, Nauri tá aí, ó. Nauri, Deus te abençoe, meu querido irmão. Uma semana feliz para você. De manhã não te cumprimentei, mas agora eu cumprimento porque a Márcia mostrou que você tá aí. Presbítero Osmar, presbítero Garmes, presbítero Nilson, presbítero Bonora, viu? Deus abençoe vocês, Lloyd, Vanessa, Marta, Elias, Lisbeth, Valdir, Roseli, Silas, Joaninha, Gabi, Gabriel Hernandes, Damares, o Gabrielzinho, Noel Barbosa, Guilherme, já falei, né? Elaine, Sidoca, Ana Cláudia, Deus abençoe vocês, a Hilda, o Egídio, a irmã lá da Cida, lá do norte de São João do Paraíso, do norte de Minas, a Vitalina, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Deus seja com todos vocês e lhes conceda uma semana de paz, de tranquilidade, de ampla produção dos frutos do Espírito, para a honra e para a glória do nosso bondoso Deus. Então, até breve, se Deus quiser, meus irmãos, terça-feira, juntos em oração pelas nossas famílias, pela nossa vida, pelo mundo, pelo nosso país, tá bom? Terça, às 7h30, nós estaremos encontrando vocês mais uma vez. Obrigado pelo carinho e pela participação de todos e até breve, se Deus quiser.